Nos leve a este lugar de entendimento, Pai. Nos leva a este lugar de desfrute, Senhor, da Tua presença. Nos leva, Pai, a compreender que nada mais na nossa vida vem a importar, a não ser a Tua presença. Este lugar onde o rei Davi acessou, aonde ele diz em seu salmo: mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares. Ó Pai querido, que nós venhamos, Pai, entrar neste lugar, Senhor. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade no nosso meio, ó Pai, para acessar as áreas mais profundas da nossa alma. E o Senhor possa, Pai, nos conduzir, como um pai segura na mão de um filho, a este lugar, Pai, onde nós possamos contemplar a Tua presença, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor és, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor tem nos conduzido, Pai, até aqui, como igreja, como filhos, ó Pai. Nós reconhecemos que não somos nada sem Ti, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que não podemos fazer nada sem a Tua presença. Reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nada somos, Jesus. Ah, Senhor, nos conduza, Pai, a este lugar, Jesus. Aleluias. Aleluias, 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 aleluia, Jesus. Que o Senhor venha levar cativo, ó Pai, tudo aquilo que tem roubado a gente de desfrutar desse ambiente da Sua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu repreendo toda a ação satânica, Senhor, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aquilo que o inimigo tem tentado roubar, tem tentado nos tirar de desfrutar deste lugar, tem nos aprisionado, Pai, a olharmos somente para aquilo que é passageiro, somente para aquilo que é efêmero, somente para aquilo, ó Pai, que os nossos olhos possam ver, mas que nós possamos, ó Pai, adentrar pelo Teu Espírito, Senhor, naquilo verdadeiramente que importa, naquilo verdadeiramente que é eterno, que é a Tua presença, que é o Teu amor, que é a Tua graça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Dê uma salva de palmas, Jesus, meu irmão. Aleluias, glória a Deus, Jesus. Pode se assentar. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso estarmos na presença de Jesus. E como é incrível a gente se entregar ao vento, se entregar àquele que é o ministro da igreja, o Espírito do Senhor. E quando a gente se coloca com o coração disposto a andar e caminhar segundo a vontade do Senhor, é incrível como o Senhor conduz. E é nesses momentos que a gente percebe que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente prepare, a gente vê que o Senhor é quem guia todas as coisas. Aleluias. E o Senhor tem guiado essa nossa reunião desde o início. Que você esteja perceptível à voz do Espírito. Que você possa ouvir ao Senhor pelos seus ouvidos espirituais. Abra a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu quero que você me dê aí uns 40 minutinhos da sua atenção e que você venha trazer cativo ao seu pensamento, à sua mente, a voz do Senhor. Que você venha, a partir do momento que a sua mente tentar viajar, você venha trazê-la cativa à presença do Senhor. Porque o Senhor tem falado conosco essa noite, amém, irmãos? Essa é uma passagem das Escrituras muito conhecida. Você com certeza já leu, já ouviu ministrações acerca disso. Eu quero que você me acompanhe na leitura. Nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos ler todo o capítulo 15, a parábolas de Jesus, e a Bíblia diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola:
Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, e digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8. Ou, Jesus segue, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço lhes disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, quando os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e as sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e então começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: é o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para comer com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, essa é uma passagem que ela mexe muito com o nosso coração. Ela mexe muito com a nossa alma. Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente se vê dentro dessas histórias que Jesus contou. Todos nós um dia estávamos perdidos fora de casa, até sermos encontrados pela graça e por esse amor constrangedor do Pai. Só que aqui é interessante, que aqui Jesus ele conta essas parábolas, ela conta essas 3 histórias, justamente para responder um questionamento de uns homens. Aqui no contexto que nós lemos, no versículo 1, aonde ali se aproximavam de Jesus os pecadores e os publicanos, e ali então Jesus estava sentado na mesa com aqueles homens que eram considerados a escória da sociedade. Então,
Imagina que comigo no contexto, Jesus está dentro de uma casa, sentado à mesa, junto com seus discípulos, e ali naquela mesa de comunhão, se encontrava pecadores e publicanos. E naquele momento passa ali então os fariseus, os doutores da lei, os religiosos da época, e começam a murmurar, e para murmurar então eles avistam, eles veem, né? E como que esses homens viram? Provavelmente ali eles estavam passando pela rua ou olharam em meio à janela e viram aqueles homens que eram conhecidos na sociedade e ali sentado com Jesus, ou quem aqui já assistiu The Chosen, já viu que muitas vezes eles fazem o jantar, as casas eram tipo como se fosse lajes, né? E eles ficavam em cima das casas, até porque era mais fresco. E ali eles poderiam estar comendo, e quem passava na rua às vezes conseguia avistar quem estava ali em cima. Mas, só para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar, porque quando esses homens começam a murmurar, e ali falando que esse se assenta com pecadores, ali eles não estavam conversando entre si, mas o murmúrio aqui diz que esses homens eles estavam gritando ali na rua, falando, olha, esse daí é o Jesus que vocês estão falando, ele está sentado com pecadores, ele se assenta e come com os pecadores. Isso para o contexto ali cultural, se falava de uma, entre aspas, de uma festa, ele estava celebrando com aqueles homens que não eram dignos de serem celebrados. E ali então Jesus, ouvindo aquela murmuração, Jesus desce, vai até a porta da casa, e ali então chama aqueles homens e fala, eu vou contar para vocês 3 histórias. E essas histórias, ela diz respeito a perdidos fora e dentro de casa. A primeira história que Jesus conta, ele conta acerca da ovelha. A ovelha perdida. A ovelha essa que estava perdida onde? No deserto. Então, esse representa aquele que é perdido fora de casa. E a ovelha, ao ela se perder, por ser um animal, ela tem consciência que está perdida, sim ou não? Quem aqui mexe com o animal sabe que o animal, uma vez que ele sai do seu bando, que ele se retira, chega um determinado momento que ele percebe que ele está sujeito às coisas que podem acontecer, porque ele está perdido. E isso diz respeito aos pecadores, isso diz respeito a nós. Muitos de nós estávamos perdidos. E muitos com uma consciência de que estava perdido. Uma consciência de que vivemos a vida como se o Pai não existisse, como se Deus não existisse. Porém, a segunda história, ele conta da dracma perdida. A dracma é uma moeda, e essa estava perdida dentro da casa. Diferente da ovelha, a dracma não sabe que está perdida. Diferente da ovelha, ela não tem uma percepção que está perdida. Mas a história que Jesus vai contar é que ela se encontrava perdida dentro da casa, aonde foi necessário limpar, mover móveis dentro da casa, para aquele que não tinha consciência que estava perdido, pudesse ser encontrado, se arrepender e voltar para este lugar de amor do Pai. Vocês estão comigo? E aí Jesus vai contar uma terceira história. E ali então ele resume os dois. Tanto o que estava perdido fora da casa, quanto o que estava perdido dentro da casa. E ali ele vai falar sobre 2 irmãos. Sobre o filho mais novo e o filho mais velho. E muitas vezes a gente lê essa passagem e a gente, como eu disse, em algum momento da nossa vida, a gente se assemelha a esse irmão que estava perdido. E achamos, até por levar o nome dessa parábola do filho pródigo, a gente acha que a parábola ela é única exclusivamente para trazer o foco e o contexto desse irmão que estava perdido fora de casa. Só que volte ao contexto, à cena original da onde essa história está sendo contada. Porque essa história está sendo contada para responder uma murmuração de quem? Do que estava perdido dentro da casa. Então, o foco dessas 3 histórias, aqui, Jesus direciona a parábola para responder ao irmão mais velho. E muitas vezes o irmão mais velho até passa batido na nossa leitura, sim ou não? Muitas vezes o irmão mais velho nem faz parte das nossas ministrações. Porque muitos de nós, em algum momento da nossa vida, a gente se assemelha ao irmão mais novo, que
por um momento viveu a vida desenfreada, sem o discernimento e o entendimento do amor do Pai, sem entender e conhecer verdadeiramente o Pai, se entregou aos seus desejos, às suas paixões, até que quebrou a cara e perdeu tudo. Só que muitas vezes a gente volta para casa e não compreende que muitos de nós temos não só um irmão dentro de nós, mas os dois irmãos dentro de nós brigando. Porque os dois irmãos têm muito em comum. Os dois irmãos não se diferem muito um do outro. Porque todos dois têm a origem no mesmo pecado. E aqui eu quero fazer 3 pontuações muito objetivas do que esses dois irmãos que estão perdidos, um fora de casa e o outro dentro de casa, eles têm em comum. O primeiro ponto é que os dois matam o pai. O primeiro matou o pai na sua consciência, o filho rebelde. E o segundo matou o pai no seu coração, que podemos falar do religioso. O rebelde, ele vive como se o pai estivesse morto. Ele vive como se o pai não existisse. Ele vive a sua vida direcionado pelas suas vontades e os seus pensamentos como se o pai tivesse morto. Porém, o filho mais velho, ele tem até a consciência que o pai existe, porém vive pela sua própria justiça. Ele vive pelo seu próprio mérito, estabelecendo uma relação com o pai a partir daquilo que ele pode fazer. E então, ele não se submete plenamente ao coração do pai, tendo então o pai morto no seu coração. E isso Jesus vai dizer lá em Mateus 15, no versículo 7 ao 9, Jesus vai dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías, a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas de preceitos humanos. Então, tanto o que está perdido fora de casa, quanto o que está perdido dentro de casa, todos dois assassinaram o pai. E o segundo ponto, todos dois, eles são guiados pelo seu ego e pela sua avareza. Todos dois, eles são guiados pela sua própria carne. O mais novo, se entregando aos seus desejos naturais e carnais. O mais novo, se entregando aos seus pensamentos, aquilo que ele achava que era certo para a vida dele. Não é à toa que ele deseja que o pai morra para usurpar aquilo que é do pai. Porque a gente bem sabe que um filho só recebe a herança do pai uma vez que seu pai veio a óbito. E ao desejar parte da herança, é como se aquele filho tivesse declarando: eu quero que o Senhor morra. O que eu estou querendo é justamente os seus bens, desfrutar daquilo que o Senhor criou, desfrutar dos recursos que o Senhor estabeleceu, desfrutar da vida que o Senhor me deu. Ele é guiado pelo seu ego e pela sua avareza, pela sua natureza carnal e humana. Porém, o mais velho não difere disso, porque ele também é guiado segundo a avareza e o orgulho do seu coração. É por isso que ele vai responder ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um de seus mandamentos. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não é o meu irmão, esse seu filho, e sumiu com os bens do Senhor, e humilhou a nossa família, gastando tudo com prostituta, gastando tudo com drogas, com farra, quando veio esse seu filho. E aqui, irmãos, o orgulho, ele fica
em um lugar tão sombrio da alma, que nesse ponto, diante da meritocracia, isso fica num ponto cego que ele não consegue perceber. Porque ele vem argumentar com o pai diante de algo que ele fez. Mas ele não compreende que o coração dele está cheio de ódio, de orgulho, está cheio de soberba. E é isso que a Bíblia ela vem diferir dessa guerra dentro de nós. Dessa guerra da carne contra o espírito, da guerra do nosso eu carnal contra a nova natureza que agora desfrutamos do Pai, uma vez que nascemos do Pai. Essa natureza que é guiada pelo Espírito, que agora quer fazer a vontade do Pai, que agora quer ser direcionado pelos frutos do Espírito, que quer transferir aquilo que o Pai, que a natureza do Pai que estabeleceu. Porém, nós temos a nossa natureza carnal e caída, o nosso eu, que é direcionado aos nossos desejos e às nossas vontades. Porém, nós caímos um sério risco de arrumarmos muito bem a nossa sala de estar e esquecermos do nosso porão. Porque quando esse irmão mais velho, ele entra com o argumento e olha para esse seu filho, ele fala, esse seu filho que gastou tudo com prostitutas, esse cara não vale nada. E, irmãos, o Evangelho, ele diz respeito à mudança de natureza. O Evangelho não diz respeito a uma lista de comportamentos, mas o Evangelho diz respeito a uma mudança de natureza, onde nós agora podemos viver segundo a natureza do nosso Pai que nos fez e nos criou. Porque o que determina uma paternidade é uma transferência de natureza. E agora, como filhos de Deus, nós somos chamados a viver segundo essa natureza eterna que parte do Espírito. E só que tem áreas da nossa alma, irmãos, que quando nós viemos para Jesus, quando nós aceitamos a Jesus e nós entramos nesse processo agora de transformação e de justificação, nós somos levados muitas vezes a pararmos na superfície, e isso justamente impulsionados pelo nosso ego. Porque se formos avaliar como um iceberg, muitas vezes estamos preocupados, agarrados e abraçados na ponta do iceberg, e não conseguimos enxergar a profundidade e a dimensão que aquilo está debaixo das águas. É como se nós arrumássemos então agora a nossa sala de estar, e a nossa sala de estar é o que está à vista. A nossa sala de estar é o que todo mundo chega na nossa casa, o que eles avistam primeiro? A nossa sala. E então a gente arruma a nossa sala. A gente vem para Jesus. A gente começa esse processo gradual de transformação. Então, aquilo que a Bíblia vai dizer, a gente que roubava não rouba mais, a gente se prostituía não se prostitui mais, a gente que enganava os outros, a gente não engana mais. E agora a gente começa a se submeter a esse impulsionar do Espírito. Então a gente começa agora a conhecer Deus pela sua palavra, a entender aquilo que Deus direcionou para nós, e então a gente vem e arruma a nossa sala. Só que o problema não é arrumar a sala, irmãos, porque a sala é o mínimo. O problema é a gente parar na sala. Porque tem áreas do nosso coração e da nossa alma que nós precisamos nos entregar a Deus no processo de transformação. E isso não diz respeito ao que podemos fazer, porque nós não temos capacidade de transformar o nosso coração. Mas isso diz respeito a gente, primeiramente, compreender que somente pela revelação do amor do Pai, a gente pode dar uma resposta a esse amor que, assim como nós lemos nessa história, esse amor que nos constrange, mas é somente por meio do agir de Deus que o porão da nossa alma será tocado. Porque esse filho mais velho, ele achava, diante da sua presunção, que ele era merecedor, porque ele tinha trabalhado duro.
E ele baseava o relacionamento com o Pai não numa base de relacionamento de amor, de justiça, mas num relacionamento de mérito. Então, logo, se eu fiz algo, eu mereço. Porque, olha para a minha vida, eu não consumo mais pornografia, eu não traio mais a minha esposa, eu sou um cara honesto, eu compro e pago, eu dou meu dízimo, eu venho à igreja todo domingo, eu tenho ministério na igreja, e então nós vamos fazendo, e chega um ponto onde nós achamos que isso, a nossa sala é maravilhosa, mas nós achamos que por isso, então, nós estamos merecendo, ao ponto de chegarmos e darmos de dedo na cara do Pai, e falar, por que o Senhor não me deu um bezerro? Porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo. É com base nisso que nós vamos entender aquilo que Paulo ensina a todas as suas cartas à igreja, mas em especial, eu quero pegar a carta de Colossenses no capítulo 3, abra comigo, irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer, agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas, ira, indignação, versículo 5, Colossenses 3, 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maudesejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas, nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas. Esse é o filho mais velho apontando o dedo para o filho mais novo. Isso aqui, Paulo, ele está falando que essas são ações da nossa natureza terrena e pecaminosa. E aqui diz respeito a render o meu eu, as minhas vontades, e desconectado de Deus, eu vivo segundo os meus impulsos carnais, os meus impulsos animais, meus impulsos terrenos. E é isso que diz respeito ao filho mais novo, é isso que o irmão mais velho aponta o dedo para o irmão mais novo. É esse que gastou todo o seu dinheiro, que foi avarento e gastou com prostituta, se entregou à prostituição, se entregou aos maus desejos, se entregou às paixões dele, à impureza, se entregou à imoralidade sexual. Esse é o seu filho mais novo. Só que Paulo não para por aqui. E Paulo vai continuar, agora, porém, versículo 8, olha isso na sua Bíblia. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Paulo vai dizer, vocês já arrumaram bem a sala de estar. Agora abram o porão da alma de vocês. Agora abra o porão do coração e da alma de vocês. E ele vai dizer, agora, porém, tá bom. Vocês já abandonaram isso, que era aquilo que vocês viam, a forma como vocês viviam. Agora abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluias. Meus irmãos, dentro de nós, existe uma luta do irmão mais novo, do rebelde, querendo florescer, e também do irmão mais velho, querendo permanecer. Porque muitos de nós já rompemos com o irmão mais novo. Muitos de nós já abandonamos o nosso jeito antigo de viver.
as práticas libertinas que vivíamos segundo os desejos do nosso coração, já abandonamos, já nos rendemos a Jesus, já estamos caminhando com o Senhor. Porém, o irmão mais velho, muitas vezes ainda persiste em permanecer no nosso coração, porque esse que é o difícil de acabar com ele. Porque nas obras da carne, Paulo cita apenas 3 que diz respeito a obras terrenas, e 6 delas são relacionados a comportamentos relacional. E é esse que Jesus, aqui ele vem ensinar a nós, porque aqueles homens que estavam murmurando na porta, eles se achavam tão dignos, eles se achavam tão merecedores, que não conseguiam perceber o ódio no seu coração. Eles não conseguiam se ver, se convencer da soberba do seu coração. Eu quero ler com vocês um trecho do livro do C.S. Lewis, e é impactante, e isso mexeu muito comigo, e eu espero que mexam com vocês assim como mexeu comigo. Esse grande autor, C.S. Lewis, ele vai dizer em um dos seus livros: os pecados da carne são maus, mas são os menos de todos. Os piores prazeres são de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros, de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga-prazeres, de difamar. São os prazeres do poder e do ódio. Isso porque existem 2 seres dentro de mim que competem com o ser humano que devo me tornar. É um ser animal e um ser diabólico, sendo esse último o pior dos 2. É por isso que o moralista frio e pretensiamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno do que uma prostituta. Mateus 23:13, Jesus vai dizer: ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês fecham a porta dos reinos dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar, e não deixam as outras pessoas entrar. Porque isso no nosso coração, irmãos, isso nos leva a nos distanciar do Pai. A falta de entendimento da nossa depravação total e de quanto que nós precisamos e necessitamos ser moldados por Deus, principalmente no que diz respeito à nossa natureza relacional, ao nosso eu, ao nosso ego, ao render uns aos outros, a viver em unidade. E essa falta de consciência, ela nos leva distante do Pai, e é isso que os 2 estavam distantes, um fora da casa no mundo, e o outro dentro da casa. Porque no texto que nós lemos, o filho mais velho vai dizer: ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu músicas e danças, e então perguntou: o que é isso? Mesmo estando dentro da casa, mesmo estando fazendo as obras do pai da casa, ele não estava próximo ao Pai, ao ponto de não saber o que estava acontecendo dentro da casa do Pai, ao ponto de ser pego de surpresa diante de tal grande acontecimento. E é incrível porque nenhum deles conheciam intimamente a graça do Pai. Porque seja o irmão mais novo, ensaiando o discurso para falar para o pai, ao ponto que ele cai em si, diante da situação que ele está, e então ele fala: eu vou voltar para o meu pai. E então ali ele prepara um discurso, e ao preparar esse discurso, isso demonstra que ele não conhecia intimamente o seu pai, porque ao preparar o discurso, ele fala: cara, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou chegar diante dele e vou falar: pai, eu não sou digno, trate-me como um trabalhador e deixe-me trabalhar para você.
A mentalidade dele ainda era de eu voltar, então eu vou fazer para merecer o amor do Pai. Então eu vou voltar e vou fazer algo para o Pai, então, me perdoar e me amar. Da mesma forma, o irmão mais velho, ao ele dizer para o pai, nem um bezerro cevado tu me destes para celebrar com os meus amigos. E aonde a resposta do pai diz, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Você não faz para ser, você faz porque você é. Você é filho. Você não trabalha para conquistar o meu amor, não. E essa é a revelação de nós podermos entrar e olhar em nós e permitir que Deus acesse esse lugar obscuro da nossa alma, é entendendo que Deus nos amou primeiro e que não há nada que eu possa fazer para compensar esse amor. Tudo que eu faço é uma resposta a esse amor, porque Ele nos amou. Tudo provém de Deus, que reconciliou o mundo no seu Filho amado. E então, quando eu entendo isso, é onde eu posso, então, viver a liberdade plena. Que eu posso me entregar ao agir transformador do Espírito. Aonde a minha alma e o meu coração, então, ele é transformado. Então, ele é mudado. Então, eu consigo acessar esse amor do Pai, porque os dois, eles tinham o mesmo pecado em comum. E eu pergunto para você, qual que era o mesmo pecado em comum dos dois irmãos? E aquele pecado que Jesus vai dizer, quando questionado qual era o primeiro e maior mandamento, você deve amar o Pai de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amar o outro como a si mesmo. Esse é o primeiro e maior mandamento. E os dois irmãos, tanto que estava perdido fora de casa, quanto que estava perdido dentro de casa, não amavam o seu pai de todo o coração. Essa é a raiz dos dois. Os dois convergem no mesmo ponto. Tanto um religioso que vive a sua vida com soberba e orgulho, achando que é merecedor de algo. Ou aquele pecador que está vivendo a sua vida de forma desenfreada. E os dois têm a raiz do mesmo pecado. E então eu te pergunto, e essa é a pergunta do nosso coração, então, Henrique, mas como? Como? Como amar ao Senhor de todo o coração? Como? Como nos entregarmos plenamente a esse amor? Como? E isso não parte da força do nosso braço. É por isso que Jesus, perto de terminar o seu ministério, sabendo que estava chegando a hora, ele vai olhar para os discípulos e vai falar, é necessário. E quando Jesus fala isso, fala porque era uma necessidade profunda. É necessário que eu vá. Porque se eu não for, o outro Consolador não poderá vir. E você já se perguntou o porquê que Deus, na sua infinita graça e amor e misericórdia, enviou o seu Santo Espírito para fazer morada dentro de nós, para habitar dentro dessa natureza que o próprio Criador criou dentro do seu Espírito? Você já se perguntou o porquê? É porque o Senhor, Ele nos conhece mais do que tudo.
Porque Ele nos criou. E Ele sabia da nossa limitação. Ele sabia que se dependesse de nós e da nossa força do nosso braço e das nossas boas obras, a gente ia estragar tudo. Só que às vezes é muito difícil. Porque é como se eu chegasse e usasse uma ilustração, por exemplo, pensa no irmão que ama um time de todo o coração. E aqui eu vou pegar um palmeirense como exemplo. Pensa um palmeirense. Os irmãos já conhecem o palmeirense que está vindo na minha mente. Rapaz, e aí pensa no palmeirense que é doente. E aí eu chegasse nele e falasse, é o seguinte, eu te dou 100 milhões de reais se você agora amar o Corinthians de todo o seu coração. Rapaz do céu. E aí você imagina diante da proposta, esse palmeirense olhando para si, falando, rapaz, 100 milhões, vai mudar a minha vida. Mas, pô, corintiano, mas tá, não, então vale o esforço. Mas é 100 milhões de reais, é algo que eu não consigo mensurar, a dimensão dessa bênção, isso é algo muito grandioso, é algo que eu quero. Eu quero, então tá bom, eu vou amar o Corinthians. O que eu preciso fazer? Não, então eu vou lá, eu vou comprar a camisa do Corinthians. Ele vai lá e compra umas 30 camisas do Corinthians. Falou, não, agora eu vou para o estádio, eu vou assistir o jogo do Corinthians. E então ele vai assistir o jogo do Corinthians. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a música do Corinthians? Não, então eu vou aprender a música do Corinthians. Só que eu pergunto para você, isso muda o amor que ele ainda carrega no coração? Muitas vezes mudamos a nossa vestimenta. Agora eu estou vindo para a igreja todo domingo. Já não escuto mais música do mundo, já aprendi até as músicas gospel que o povo canta na igreja. Agora eu estou... Só que isso muda o nosso coração? Não. Isso não muda o nosso coração. Sabe o que muda o nosso coração, irmãos? É a revelação de Cristo Jesus. Porque só daremos uma resposta de amor pleno ao nosso coração quando entendemos o amor de Deus. E a Bíblia vai dizer que é o amor e a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Você só vai conseguir amar a Deus de todo o coração quando você compreender aquilo que Ele fez por você. Porque a Bíblia vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco por meio de Cristo Jesus. Ele não provou o amor para com você, Ele prova. A Bíblia não deixa algo no passado, mas deixa algo no presente. Ele prova. Como Deus prova o seu amor para com você? É me dando bênção? É me prosperando? Não. É me trazendo a consciência de Cristo Jesus. É me levando a conhecer a Cristo Jesus. Porque só o meio de nós conhecermos a Deus é por meio do seu Filho. É por meio da centralidade de Cristo que nós vamos conseguir dar uma resposta de amor a esse amor. E aí quando eu entendo isso, eu não consigo olhar para mim e me achar merecedor de nada, diante daquilo que Ele fez por mim. E aí então a única resposta que eu consigo dar para Ele é também o meu sacrifício. Porque não há amor maior do que entregar a sua vida por um amigo. E foi isso que Ele fez por você. E você quer saber se você está caminhando diante de amar ao Senhor com todo o coração? É quando você já está começando a fazer as contas
de que a sua vida não é mais preciosa, de que vale a pena entregar tudo por amor a Jesus. E a partir daí, irmãos, eu vou entendendo que as coisas vão mudando dentro de mim, e isso não se parte de algo que eu faço, não se parte de força do braço. E a partir desse entendimento que então a luz de Cristo, mediante ao Espírito, começa a ter acesso nas áreas escuras da nossa alma. É onde aquilo que a gente carrega há muitos anos, aquelas raízes de amargura, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que eu não consigo perdoar, aquilo que eu não consigo romper. E a partir do momento então que eu me entrego a essa relação, é que o Senhor, Ele vai tendo acesso no lugar mais obscuro da nossa alma. E quanto mais a gente caminha em amor diante do Senhor, mais a gente vai entendendo que a gente é totalmente dependente dEle. Mais a gente vai olhando para dentro de si e entendendo o quanto que nós somos falhos, o quanto que nós somos dependentes da graça, dependentes do amor, dependentes da misericórdia. Nós vamos vendo o quanto que nós somos maus. E aí aonde o ego ele vai sendo moído, aí aonde a soberba vai ficando de lado, aí aonde o orgulho vai se esvaindo, aí aonde o amor ele vem brotando, aí aonde eu consigo já olhar para o outro e ver virtude no outro, aonde eu começo agora não pensar só em mim, mas agora eu consigo a pensar no outro, aonde eu começo a compreender que a minha vida aqui terrena e passageira é nada perto de uma consciência de eternidade diante do Senhor. E é por isso que o Senhor, Ele não desiste de nós. E é por isso que essa parábola, ela termina da mesma forma como começou. Ao ler essa história, você acha que ela não tem fim. Porque essa história, ela termina e a gente não sabe se o filho mais velho entrou ou não entrou para participar da festa. Mas ela termina do mesmo jeito que ela começa. Com Jesus em pé na porta, indo ao encontro, tanto do filho mais velho, ou indo ao encontro também do filho mais novo que está perdido. E essa noite o Senhor nos chama a nós olharmos para dentro de nós mesmos e compreender que Ele está de pé nos esperando. Se você, meu irmão, está aqui nessa noite e tem caminhado errante, você tem caminhado longe da presença do Senhor, e você já ouviu falar do Senhor, mas você não tem plena consciência da sua existência e de quem Ele realmente é. O Senhor está em pé hoje te esperando. E se você está aqui essa noite, meu irmão, e já tem andado algumas milhas com o Senhor, mas pelo Espírito conseguiu perceber dentro do seu coração, que tem áreas do seu coração que você ainda não entregou plenamente a Ele, o Senhor também está de pé, te esperando a participar e te chamando a participar da mesa. Se coloque de pé. Esse é o poder do Evangelho, meus irmãos.
O Evangelho, muito mais do que um poder resolutivo na nossa vida, muito mais do que resolver problemas que você olha para dentro de você e acham que são insuportáveis. O Evangelho, ele é redentivo. O Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, ele tem a capacidade de transformar plenamente a sua vida, te dando uma nova natureza, trazendo uma nova percepção de quem Ele é. Onde nós podemos entrar em um lugar, se relacionar com Ele, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas verdadeiramente por aquilo que Ele é. E Ele é bom, e Ele é justo, e Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Coloque a mão no seu coração, irmãos, e permita-se que o Espírito do Senhor venha agir no seu coração. Não resista a Ele. Se verdadeiramente ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não seja como aqueles fariseus, aonde Estevão, direcionando a palavra deles, diz: vocês são hipócritas. Não resistem ao Espírito. Se entregue plenamente a esse amor do Senhor. E entenda que o Senhor não te chamou para fazer. O Senhor te chamou porque você é, meu irmão. Você é filho amado. E é isso que te define. É isso que te define diante do Pai. É isso que te define. Você é filho. Aleluia. E que você possa entrar em um lugar de arrependimento hoje diante do Pai. Se o seu coração ainda é encharcado por orgulho e por soberba, arrependa-se. Se você tem caminhado errante diante do Senhor, arrependa-se. Se você não consegue se contentar com esse irmão que está do seu lado, arrependa-se. E se permita ser envolvido por esse amor. Se permita ser conduzido por esse amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Jesus. Pai, entramos diante da Tua presença, Pai, com uma consciência, Senhor, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Compreendemos, ó Pai, que tudo que somos e tudo que temos provém do Senhor. E diante da Tua presença, Pai, nós nos arrependemos, Jesus. Nos arrependemos, ó Pai, das nossas boas obras. Nos arrependemos, ó Pai, do nosso orgulho, Senhor. Nos arrependemos, ó Pai, da nossa soberba e da nossa falta, Pai, de amor para com o outro. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ilumine, ó Pai, as áreas do nosso coração e da nossa alma. E venha trazer, Pai, uma transformação plena em nós, Senhor. Para que nós possamos então viver plenamente, Senhor, aquilo a qual o Senhor estabeleceu, que é a unidade da Tua igreja. Papai querido, que nós venhamos verdadeiramente, ó Pai, Papai, fazer o Senhor conhecido, e o Senhor é feito conhecido por meio do amor entre um com os outros. Isso só é permitido, é possível viver, Pai, mediante, Senhor, o entregar plenamente ao Senhor e ao Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Papai querido, nos conduza, Pai, nos leva, Senhor, a desfrutar, Pai, Senhor, deste lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos perdoa, Pai. E nos conduza, Senhor, a viver uma plenitude de relacionamento com o Senhor. Nos leva, Pai, a viver um lugar de plenitude de relacionamento com o Senhor. Que a revelação de quem o Senhor é, Pai, venha inundar o nosso ser. Que nós possamos ser iluminados pelo Espírito do Senhor e entender e discernir, Pai, acerca daquilo que o Senhor fez por nós. A compreendermos, Pai, o amor da cruz, a graça da cruz, a redenção da cruz. Ah, Senhor, nos leva a este lugar, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Amém, meu Pai.